Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Dri, muito obrigado. Você acabou de fazer metade da minha palestra muito mais fácil. Nem vou ter trabalho hoje. Tá vendo que coisa maravilhosa? A Adriane já fez aqui toda uma preparação, toda uma leitura fantástica. Isso aqui é combinação, hein? Muito bem. A gente combinou, né? Coisa linda. Todo mundo de verde aqui hoje. Onde você está vendo verde? Nossa, em todo lugar, everywhere. Everywhere eu tô vendo verde aqui hoje. Você sabe, eu até pensei que era pelo Palmeiras, mas não, hoje é St. Patrick Day. É por isso que tá todo mundo de verde. Eu achei que eu estava sendo homenageado aqui, o pessoal veio tudo de verde, que legal. Não, não é. Doce ilusão, né? Que bom. Agora, é uma coisa doida, né? Numa sexta-feira à noite, todo mundo, depois dessa semana pesada que a gente teve, já querendo se desconectar, relaxar, pensando no final de semana, e vem um louco aqui falar de trabalho numa sexta-feira à noite. Parece ser um contraponto, né? Mas é uma coisa muito interessante para a gente poder desmistificar um pouquinho essa questão do trabalho. E essa leitura que a Adriane fez aqui na preparação, ela tem muito a ver com o nosso estudo de hoje. O nosso propósito aqui é nós desmistificarmos um pouco como nós enxergamos o trabalho e trazer uma outra conotação, talvez uma conotação um pouco mais profunda do que muitas vezes a gente enxerga, do que a gente vê, para que a gente possa identificar a real importância desse trabalho. E nós vamos trazer 3 aspectos para que a gente possa abordar individualmente e depois no final fazer um fechamento. Nós vamos ver a passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, onde o Cristo fala exatamente a frase que a Adriane falou: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então nós vamos ver a origem disso e qual é a conotação, qual é a importância, qual é o sentido que o Evangelho de João nos traz. Nós vamos ver algumas passagens do Livro dos Espíritos falando a respeito do papel, da importância, da magnitude de Deus nesse processo todo. E ao final nós vamos ver uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos ajuda a contemplar e a enxergar tudo isso. Então nós vamos ver em alguns desses aspectos, tentar trazer isso tudo junto para que nós possamos então identificarmos a real importância do trabalho. A primeira parte que eu gostaria de trazer é a parte que fala a respeito do Evangelho de João, no capítulo 5. Nessa passagem nós vamos ver um estudo, uma passagem em que o Cristo faz ou promove uma cura a um dos seus enfermos, e ele é questionado por providenciar ou por fazer isso num dia de sábado. Eu gosto muito de utilizar sempre, como fonte de consulta, o Novo Testamento pela tradução do Haroldo Dutra Dias, que é editado pela FEB, por uma razão específica. O Haroldo, quando fez a tradução diretamente do grego. Que o Haroldo, além de fazer todas aquelas coisas que ele faz, ele também fala grego. Que chato, né? O cara é juiz de direito, faz palestra, escreve livro, tem o Evangelho de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, e ainda assim, de quebra, fala grego. Muito bem. E nessa tradução dele, ele coloca diversos pontos, diversas observações com relação à tradução, às palavras que são utilizadas, aos contextos que são utilizados, faz notas de rodapé explicando aspectos culturais e aspectos religiosos da época do Cristo, do judaísmo e assim por diante. E nessa tradução que ele usa no capítulo 5 de João, ele diz o seguinte, que segundo a Torá, não era permitido fazer qualquer trabalho no dia de sábado. Neste caso, que nós vamos ver adiante, o enfermo havia levantado e transportado o seu próprio leito. Então, ele estava sendo criticado porque havia recomendado que o curado, o enfermo, levantasse o seu catre, a sua cama e fosse adiante. Que isso era uma forma de trabalho. Então, de acordo com os sacerdotes da época, o Cristo estava indo contra as recomendações da Torá, contra a lei mosaica. O que nós vamos ver aqui
é que o Cristo não estava indo contra essa lei, mas ele estava aplicando essa lei de uma outra maneira. Então vamos à passagem em si para que a gente possa ter um contexto diferente. Jesus então chegou a Jerusalém e entrou à cidade pela Porta das Ovelhas, onde havia um tanque, que era o chamado tanque ou poço de Betsada, o qual esse poço tinha 5 alpendres. Alpendres são balcões, né? Como se fosse uma varanda nos nossos apartamentos. Nesses alpendres, nesses balcões, jaziam grandes multidões de enfermos, de cegos, de mancos e de necessitados, esperando o movimento da água. De acordo com a crença, um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia a água que entrava ao tanque, depois desse movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, os doentes, os mancos, ficavam todos naquele alpendre, esperando que a água se movimentasse, na crença de que um anjo havia descido, e o primeiro que entrasse no poço se curaria. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse homem deitado, desajeitado, e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ficar são?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, outro desce antes de mim." Jesus disse-lhe então: "Levanta-te, toma o teu leito, toma o teu catre e anda." Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: "É sábado, não te é lícito levar o leito." Ele não poderia fazer o esforço de levar a sua própria cama, porque era considerado um trabalho. Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe, pois: "Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?" E o que fora curado, aquela pessoa, aquele doente, não sabia quem era, porque Jesus, tão logo se processou essa cura, se retirou, porque em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: "Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior." E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu então: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Então, qual é o contexto principal aqui? Nós encontramos na palavra trabalho, muitas vezes, uma interpretação no tocante a uma atividade de subsistência. Mas, de acordo com a definição que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 675, toda ocupação útil é trabalho. O que o Cristo fez aqui nesta circunstância? Ele não estava simplesmente mandando que a pessoa levantasse e executasse uma atividade, uma tarefa de sobrevivência, mas sim que iniciasse um processo de recuperação interna, um processo de trabalho moral e individual, para que, através do seu próprio esforço, pudesse conquistar um estado de saúde melhor, compatível até com o seu nível evolutivo. Da onde vem o mandamento de preservar os sábados? O mandamento de preservar os sábados vem da lei mosaica, vem dos 10 mandamentos. Guardai o dia de sábado para reverenciar ao Senhor teu Deus. Guardai o dia de sábado para reverenciar ao Senhor teu Deus. Não é guardar o dia de sábado para não fazer absolutamente nada. Não é guardar o dia de sábado para ficar no ócio. Porque vamos imaginar se esse mandamento pudesse ser aplicado no exemplo que eu vou te dar. Quando a gente fala guardai o dia de sábado para reverenciar o teu Deus, para que pudesse adorar o teu Deus, ele não significa que nós não podemos fazer nada. Na interpretação humana que foi dada à lei,
a lei mosaica, ou a interpretação dessa lei, dizia que nós não poderíamos ter nenhuma atividade. Então, o fato de ele ter levantado o seu catre, o homem que se curou, e sair andando, isso era uma forma de trabalho, era uma forma de movimento, era uma forma de esforço, que de acordo com a interpretação dos sacerdotes, ela era inapropriada para aquele momento. Agora vamos pensar um pouquinho nas nuances da lei, que é isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Vamos imaginar o pai, amoroso, criador, que vela e zela por todos os teus filhos, que procura fazer com que através do amor, da caridade e do interesse ao bem-estar do próximo, nós possamos crescer e nos desenvolver. E o nosso vizinho da frente tem um acidente na sua casa, explode uma panela, alguma coisa, a sua casa começa a pegar fogo. Num sábado. Por ser dia de sábado, que não me é lícito fazer esforço, eu não posso sair da minha casa para ir acolher e atender a um meu vizinho necessitado, a um irmão meu que precisa da minha ajuda, porque é dia de sábado. É essa a interpretação da lei que o Pai nos passou? Ou a interpretação da lei seria: você estará me adorando e me reverenciando se tu for em acolhimento àquele que necessita em meu nome? Qual é a melhor interpretação que nós possamos dar a essa lei? E foi exatamente aquilo que o Cristo fez. Ele acolheu, foi o amparo, a acolhimento àquele que necessitava em nome do Pai. Ele não guardou o dia de sábado porque a interpretação humana da lei dizia que nós deveríamos manter o ócio. Mas ele exerceu da sua capacidade, da sua plenitude de sentimentos e disse: eu posso representar, venerar o Pai. Eu posso estar em contato com Ele muito melhor, muito mais ativamente se eu acolher aquele necessitado. Então essa é a interpretação da lei. E meu Pai trabalha até hoje e eu também. Como é que o Deus trabalha? Como é que são as formas de trabalho de Deus? E aí, nada melhor do que o livro dos Espíritos para que nós possamos aclarar esses pontos. Logo no princípio, logo no primeiro capítulo, onde a gente fala do mundo espiritual, da vida, dos elementos gerais do universo, da criação e tudo mais, logo na pergunta 21 do livro dos Espíritos, os espíritos superiores, ou Kardec pergunta aos espíritos superiores: a matéria existe desde o princípio como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? E a resposta: somente Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, aquela história que a gente conhece, que a gente ouviu muitas vezes, que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º foi descansar e apreciar a sua beleza, a sua criação e etc. Aquilo é uma figura de linguagem, uma linguagem figurativa, onde representam os 7 ciclos ou 6 ciclos geológicos da formação da Terra. Essa é a forma em que as pessoas, a sociedade, ou até os espíritos da época, encontraram de transmitir o conhecimento. Os 6 dias da criação nada mais representam do que as 6 eras geológicas na formação da Terra. Então, Deus nunca esteve inativo. Vamos imaginar essa potência, vamos imaginar Deus como nós o conhecemos hoje. Nós conseguimos imaginar Deus sentado, apreciando simplesmente a sua criação, olhando para as estrelas e falando: nossa, que bonita aquela constelação que eu criei, olha que coisa mais linda, tá? A gente não consegue ver dessa maneira. A interpretação humana nos leva a essas conclusões. Mas Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Meu Pai trabalha até hoje. Na pergunta 41, onde fala a respeito da criação, ela pergunta o seguinte: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhada de novo no espaço? E a resposta é sim.
Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Como é que o Cristo trabalha? O Cristo trabalha no processo de acolhimento a todos nós. Nesse processo de ensino que ele veio nos trazer, na administração desse planeta, na formação desse planeta, e o Cristo, com toda a sua capacidade, com toda a sua luz, com as suas posturas, ou com a sua posição mais alta nas hierarquias espirituais, continua trabalhando até hoje. Só que quando nós imaginamos a palavra trabalho, nós imaginamos uma palavra de uma atividade física, material, de sofrimento, de dor, de cansaço e etc. Mas não é esse o trabalho que o Cristo executa. O trabalho que o Cristo executa é o trabalho espiritual, do acolhimento, do amor, de transmitir a nós a necessidade da caridade, do sentimento nobre para a nossa própria evolução. É neste processo em que nós encontramos o sentido da frase: meu Pai trabalha até hoje e eu também. O Pai continua criando, o Pai continua em atividade e o Cristo continua trabalhando. E nós continuamos o seguindo. Só devemos entender então por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Joana de Ângeles, ainda no livro Vida, Desafios e Soluções, diz que o trabalho é, ao mesmo tempo, fonte geradora de recursos externos, material, da matéria, e ao mesmo tempo, enquanto internamente aprimora o sentido de vida. Então o trabalho tem o sentido e a conotação material, do sustento, e também tem o trabalho interno que a aprimora a vida. Que nós vamos desenvolver essa ideia, esse conceito, daqui 2 slides um pouco mais profundamente. Agora, falando a respeito de trabalho propriamente dito. Por que trabalhar? Da onde vem isso? Por que trabalhar? Bom, a resposta mais simples, mais fácil, é porque é uma lei divina, é uma lei natural. A gente pega o livro dos Espíritos, terceira parte. Primeira lei é a lei divina, a lei natural. A segunda lei de adoração. A terceira lei de trabalho. É a terceira lei que nos coloca Kardec. Lei divina é o natural, lei de adoração, a próxima é a lei de trabalho. Então, o trabalho, por ser uma lei natural, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Nós precisamos da aplicação desta lei para que nós possamos nos desenvolver. Agora, da onde vem o nosso transtorno com relação ao trabalho? É uma coisa psicológica, é uma coisa até antropológica. Isso vem de muitos séculos. Alguém tem ideia de onde vem a palavra trabalho? De onde surgiu a palavra trabalho? A palavra trabalho vem do latim tripalium, que é o termo formado pela junção dos elementos tri, que significa 3, e palium, que quer dizer madeira. Tripalium era o nome de um instrumento de tortura constituído de 3 estacas de madeira bastante afiadas e que era comum em tempos remotos na região europeia. Por isso que nós temos aversão ao trabalho, porque a gente associa a palavra trabalho à tortura, à dor, a sofrimento. Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado. Por isso que a gente tem essa conotação. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte: nós somos hoje o resultado das nossas experiências passadas. Ah, mas eu não vivi naquela época, eu não me recordo daquela época. Bom, você pode dizer que você não se recorda daquela época, mas seguramente nós vivemos naquela época. E se nós vivemos naquela época, muitos desses conceitos que hoje nós estamos desmistificando, que nós estamos destituindo, nós vivemos com aquilo e fomos criados e acreditamos naquilo de alguma forma.
Então, hoje nós somos os resultados, nós somos o resultado das nossas experiências anteriores. Seguramente nós vivemos isso, sofremos isso, tivemos isso incutido dentro do nosso subconsciente e carregamos, digamos assim, esse sentimento de aversão ao trabalho, porque nós encaramos isso como sendo uma tortura. Agora, a relação do homem com o trabalho, ela sempre foi muito conflituosa e ela sempre foi muito, digamos assim, difícil, pois ela revela a necessidade do esforço. Isso sim, o esforço faz parte. Mas o esforço não é tortura. O esforço é a parte que nós temos, que é o que nos cabe no processo de evolução individual. A nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhora não nos vai ser dado. Nós não vamos receber aqui aquela visita da fadinha mágica lá da Disney com um pó de perlim-pim-pim que vai dizer: ah, você agora é perfeito. Tuf! Aí você virou um sapo. Não vai acontecer isso. A nossa melhora, o nosso processo evolutivo vai através do nosso esforço interno, individual, diário, de combater as nossas próprias imperfeições. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz todos os dias para combater as suas más imperfeições. Então, o esforço é a nossa parte, é aquilo que nós temos que fazer no nosso processo de evolução. Isso é o que nos cabe. O trabalho está para o homem muito anterior à própria civilização. A seu turno na natureza, tudo se movimenta e é natural que assim seja. O princípio inteligente nos reinos inferiores da natureza, de certa forma, já se movimenta em busca da manutenção e da sobrevivência, ainda que o faça de forma instintiva. As plantas, no seu processo de subsistência ou de alimentação, fazem a fotossíntese, recolhem o gás carbônico da atmosfera, promovem, buscam a água através das suas raízes. Então, mesmo num processo autômato, que elas não têm consciência do que estão fazendo, mas já existe um esforço, existe um trabalho, existe um movimento de transformação para que a planta possa se substituir. Então, essa tendência, essas atividades, elas fazem parte de todos os reinos da natureza. Desde o reino mineral, quanto também das plantas, do reino vegetal, do reino animal e principalmente do reino hominal. A gente não pode esquecer que nós chegamos hoje no nível de conhecimento e progresso porque em algum momento lá atrás um louco descobriu que a roda funcionava e que o fogo era importante. Alguém cansou de correr atrás de urso e de tigre e de essas outras coisas para matar e para sobreviver e descobriu que, e condição de comer carne crua, e descobriu que o fogo passava, que dava um sabor melhor, que o fogo protegia contra os animais violentos, que a roda ajudava que o esforço fosse menor, que pudesse ajudar a transportar as coisas de um lado ao outro de uma forma menor. O homem de pedra ainda não havia aprendido a linguagem falada e tinha que buscar o seu próprio sustento na caça, na colheita das raízes, no esforço diuturno pela própria sobrevivência. O trabalho, não como nós o conhecemos, mas como esforço humano pela manutenção da própria existência, é anterior à própria civilização. O esforço que nós fazemos já vem antes disso tudo. Então, em algum momento, o que nós temos hoje, em termos de tecnologia, em termos de facilidades, digamos assim, da nossa vida? Nós temos tudo isso porque em algum momento alguém cansou de carregar saco de café e fardos pesados nas costas. Então descobriram que uma carroça acoplada a um boi ou uma junta de burros, a gente não tinha que fazer aquele esforço. Então alguém descobriu uma maneira de você levar coisas pesadas de um lado para o outro mais fácil. Aí nós descobrimos que talvez se você tivesse 2 eixos ao invés de um, você pudesse colocar mais peso naquela carroça. E se você colocasse 4 cavalos, você poderia carregar muito mais. Aí, em algum momento, alguém descobriu que você juntasse uma faísca com um elemento de combustão, você poderia fazer com que o motor girasse, e aí a nossa pesquisa, a nossa busca, o nosso esforço intelectual
nos levaram ao progresso, ao conhecimento e à conquista da tecnologia que nós temos hoje. O esforço individual de cada um, o esforço como sociedade, nos levou ao processo, ao ponto que nós estamos hoje. Isso não nos foi dado. Deus não veio aqui e falou, pim, a partir de agora vocês têm a locomotiva. Pum, a partir de agora vocês têm o carro elétrico. Tum, a partir de agora vocês têm o foguete e vocês vão ver outros planetas e outras coisas. Não foi nada disso. O esforço humano, o uso da nossa inteligência nos levou a esses pontos. Então, por que trabalhar? Primeiro, é uma lei da natureza, é uma lei natural. E sendo o trabalho uma lei natural e uma lei divina, nós não conseguimos escapar da sua atuação em nossas vidas. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Por que ele é uma necessidade? No nível evolutivo que nós temos, que nós estamos, nós necessitamos de um incentivo para que nós possamos nos esforçar em busca de algo melhor. Tudo aquilo que nós conquistamos como facilidades hoje são resultados do esforço individual ou da sociedade para que nós pudéssemos alcançar um estágio melhor a cada um de nós. Então, para que nós trabalhamos? É uma lei natural, é uma lei divina. Faz parte, nós temos que nos esforçar no trabalho interno para que nós possamos conquistar novas coisas. O trabalho também ele é importante porque ele é uma forma de aperfeiçoar a inteligência. Aquilo que eu falava agora mesmo. Então alguém descobriu que uma carroça poderia carregar alguns fardos de qualquer tipo de colheita, uma carroça com 2 eixos mais, se você aumentar o número de cavalos mais ainda, e você vai desenvolvendo a inteligência, vai criando novas coisas, e hoje a gente tem foguetes e naves espaciais que vão para fora do planeta, do sistema solar. Então, a inteligência nos foi levando à conquista de novas tecnologias. Isso porque a gente só usa menos de 10% da nossa capacidade de conexão dos nossos neurônios. Na hora que a gente usar 25%, ninguém segura. 10%, olha tudo que a gente faz. Uma outra razão, um outro ponto da necessidade de trabalhar é porque o trabalho pode ser uma prova, ou uma expiação, ou uma missão. E quando a gente fala de prova, o problema não é de gênero da tarefa, mas o de compreender a oportunidade recebida. Porque muitas vezes nós nos revoltamos com a tarefa que nós não somos, digamos assim, brindados nessa existência. E a gente se revolta com isso. Mas nós não podemos esquecer de que não há planos nos erros, não há erros nos planos de Deus. Conforme dizia Chico Xavier, nós nascemos na família que precisávamos, no lugar que necessitávamos, com as pessoas que nós precisamos. Não há erros no plano. Não, a cegonha errou, o GPS da cegonha estava descalibrado, me deixou na casa errada. Deixou não, filhinho. Era ali mesmo que você tinha que cair. Ah, não, mas eu fui adotado. Não foi, não. Isso foi planejado lá. Você foi colocado exatamente aonde você precisava. Nós todos recebemos as condições e somos colocados nos ambientes que nos é mais favorável naquele momento, de acordo com o nosso plano encarnatório. Seja ele de evolução, seja ele de reparo e acerto de contas com o passado, seja ele de uma prova para saber como é que nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. Aí muitos de nós, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, e esse digamos assim, um grande desafio que nós temos, né? Porque ser imigrante é você viver 2 encarnações dentro de uma só, com o agravante de que você ainda lembra da encarnação passada. Essas palavras não são minhas, essas palavras é da dona Jane Santo, que é a fundadora lá do Centro Espírita Caridade Cristã em Pompano Beach. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns anos lá e eu escutei isso algumas vezes dela. E ela dizia sempre o seguinte: imigrante é você viver 2 encarnações na mesma, com a dificuldade que você lembra de quem você era na encarnação anterior. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande de nos adaptarmos às novas circunstâncias que nos eram impostas. Ah, mas no Brasil eu era gerente daquilo, eu trabalhava num banco, eu tinha essa posição, eu fazia aquilo, eu morava ali, eu tinha aquelas outras coisas. E a gente vem aqui para
trabalhar no brick, trabalhar na construção, colocar telhado nesse sol escaldante da Flórida, vai trabalhar com limpeza, vai fazer um monte de outras coisas que nós nunca imaginávamos que nós fôssemos fazer. E daí a dificuldade, porque a gente lembra, né, do que a gente era ali atrás no Brasil e agora nós estamos com outras circunstâncias. Mas olha que bênção. Nós temos a oportunidade de encararmos essa nova ocupação como uma ferramenta e um instrumento de aprendizado. Resignação, talvez. Humildade, talvez. Paciência, talvez. Desenvolver novas capacidades e novos conhecimentos, porque aqui eu cansei de ver gente que começou a trabalhar com brick e hoje é dono de construtora ou é contractor. Então você começa com uma atividade simples, humilde, você vai aprendendo, vai crescendo, porque aqui nesse país nós temos oportunidade para isso, e você vai se desenvolvendo. Ah, não, mas lá no Brasil eu era gerente de não sei o que, andava com o carro da companhia. Esquece, amigo. Nós estamos com outra encarnação. Esquece. Aquela encarnação já foi, já ficou lá para trás. Então não tem jeito. E a gente muitas vezes se revolta com esse tipo de coisa. Então, como prova, como expiação, o trabalho tem um instrumento na nossa formação. Assim como esses grandes médicos que fizeram grandes conquistas e grandes contribuições para a ciência, vieram fazer a sua prova, vieram fazer a sua missão de acordo com a tarefa que receberam. Einstein, Sabin, todos os grandes médicos que nós recebemos, Pasteur, os cientistas, as descobertas da ciência recentemente, todos esses vieram contribuir e utilizaram da sua profissão, da sua atividade, uma maneira de evoluir, contribuir para o progresso da sociedade, da ciência e do mundo, e fizeram a sua contribuição. Então, o trabalho também é uma forma de nós executarmos e desenvolvermos as nossas provas e as nossas expiações. O trabalho ajuda e é necessário na conservação do corpo, porque a vida, conservar esse corpo dá um trabalho que a gente não imagina. Mas o trabalho também nos leva ao sustento, à conquista do material que nós precisamos para que a gente possa nos sustentarmos, para que nós possamos valorizar a experiência que nós estamos aqui. Um outro ponto muito importante com relação ao trabalho é que o trabalho ajuda a desenvolver o pensamento. Repare que ali em cima eu coloquei forma de aperfeiçoar a inteligência. E aqui eu coloco forma de aperfeiçoar o pensamento. Inteligência é diferente de pensamento. Quanto mais inteligência, mais raciocínio. Eu penso melhor. Eu vislumbro melhor adiante de mim. Eu tenho uma melhor visão de longo prazo. Eu consigo avaliar melhor as consequências daquilo que eu estou fazendo. Se eu sou mais inteligente, se eu penso melhor, eu posso ter melhores escolhas. O meu pensamento passa a ser vinculado com as consequências que eu vou colher das minhas atitudes. Então, muitas vezes, quando nós iniciamos as nossas atividades, quando a nossa inteligência ainda não é desenvolvida, e a gente pode pegar como exemplo as crianças, por exemplo, que elas estão sempre em constantes desafios para que possam, inclusive, experimentar e saber o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, mas as crianças nunca avaliam as consequências daquilo que estão fazendo. Então não avalia a consequência de puxar uma panela de cima da pia, aquela panela cair e fazer toda aquela sujeira. Não avalia a consequência de meter um dedo na tomada. Não avalia a consequência de fazer um monte de outras coisas que acabam trazendo transtornos e problemas para elas e para os pais. Mas à medida em que as crianças vão evoluindo, exceto no período de adolescência, porque aí elas esquecem tudo e não tem conexão nenhuma, não tem nenhum tipo de visão, nada. Parece que na adolescência tudo é bloqueado, e aí durante alguns anos essas crianças ficam sem senso nenhum do que estão fazendo. E passa. Demora um pouco, mas passa. Netos são a recompensa de Deus por a gente não ter esfolado os nossos filhos quando eram adolescentes. Valem a pena, esperem pelos netos, olha, é fantástico. Quando nós passamos a pensar melhor e avaliar melhor as nossas consequências, nós conseguimos fazer melhores escolhas.
Então o trabalho desenvolve a inteligência vai fazer com que o nosso pensamento seja mais seletivo. Eu avaliando melhor as consequências, eu consigo escolher melhor. Então, muitas vezes nós somos, digamos assim, convidados pela vida a fazermos algum tipo de escolha, alguma coisa, e a gente muitas vezes então começa a controlar o nosso instinto, né, de ir à forra, de acertar contas e etc., porque já sabe que as consequências não vão ser as melhores. E aí nós começamos a dominar o nosso instinto. Quando o nosso pensamento começa a dominar o nosso instinto, nós estamos finalmente tomando conta do nosso destino. Quando nós respondemos com instinto, normalmente nós vamos nos arrepender. Quando nós respondemos com o pensamento avaliado e pensado, provavelmente as nossas consequências serão muito melhores. Além de desenvolver o pensamento, ela combate o ócio. Porque se nós vivêssemos em perfeito ócio, se a gente não tivesse nada o que fazer, nós não teríamos conquistado nada dessas coisas, desses avanços tecnológicos que nós temos. E aqui, quando eu falo de ócio, eu não estou falando de repouso. Ócio é uma coisa, repouso é outra. Ócio é a absoluta falta de atividade ou de comprometimento com qualquer coisa que seja. O repouso é o tempo necessário, adquirido por direito, para depois da sua labuta, do seu trabalho, para que você possa se recuperar, descansar e assim por diante. Então, não tem nenhum problema a gente desfrutar o final de semana, não tem nenhum problema a gente sair de férias, o problema é nós ficarmos absolutamente com o ócio dominando a nossa vida. Como dizia já minha velha e sábia avó, cabeça vazia, oficina do diabo. Sem o trabalho, dizem os espíritos superiores, o homem permaneceria sempre na infância, intelectual e espiritual. É por isso que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao homem fraco de corpo, Deus outorgou, em compensação, a inteligência, cuja utilização constitui também um trabalho. Então, vamos supor que, de alguma maneira, nós sejamos brindados com excesso de recursos. Temos na loto, temos uma herança, nascemos em família rica, não tenho necessidade de trabalhar no escritório, numa atividade para o meu próprio sustento. Mas eu tenho a obrigação de ter alguma ocupação útil do meu tempo e dos meus recursos. Então, talvez eu não seja obrigado ao trabalho para o sustento, para o meu sustento, para a minha subsistência, mas eu tenho a obrigação de pegar o meu tempo, os meus recursos e aplicarmos em alguma atividade útil. Por exemplo, ir para uma biblioteca, ajudar uma criança a ensinar a ler, a escrever, a passar algum tempo fazendo algum tipo de atividade, a promover desenvolvimento intelectual, esportivo, físico às crianças necessitadas, participar como voluntário num hospital, atender aos homeless que estão por aí afora. De alguma forma, ocuparmos o nosso tempo com uma ocupação de uma forma útil, com uma prática, com um resultado útil para a sociedade. Então, se nós somos providos de recursos e capacidades que não nos obriguem ao trabalho da subsistência, nós temos a obrigação de utilizarmos isso de uma forma útil. E aí é a critério de cada um. Então, aqui estão alguns pontos apenas das razões pela qual nós devemos trabalhar. Agora, isso é o ponto mais importante, talvez, que eu gostaria de trazer, que é para a gente poder diferenciar e tocar isso daqui por diante. Entender claramente essa divisão do trabalho entre o trabalho material e o trabalho espiritual. O trabalho material, por exemplo, é aquele que desenvolve a inteligência e busca novas formas de produzir com mais eficiência. Isso é o chamado trabalho remuneração. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria as condições de conforto. Então, isso é o que vai impactar ao nosso ambiente material, isso é o que vai nos trazer o sustento, isso é o que vai desenvolver o pensamento, a inteligência. Então, essa é a razão do trabalho material. O trabalho espiritual é aquele que vai nos ajudar a desenvolver o pensamento
é que vai nos ensinar a analisar as possibilidades, antecipando as consequências. Através daquilo que isso pode ser chamado do trabalho abnegação, aquele que não tem remuneração pelo nosso trabalho, neste trabalho o homem se modifica a si mesmo e cresce no sentido moral e espiritual. Pelo primeiro processo da remuneração, o trabalho material, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Pelo trabalho espiritual, ele se desenvolve na vertical e a sua vida se transforma de dentro para fora. O progresso do homem depende única e exclusivamente dele mesmo, dos esforços que nós fazemos no combate às nossas imperfeições. Das duas formas de trabalho que nós temos aqui, não existe uma que é mais importante do que a outra no contexto em que nós estamos. Nós precisamos do trabalho material para nos prover da nossa subsistência, da nossa necessidade material, para que nós possamos contribuir para o progresso da sociedade com novos conhecimentos e novas ideias. E nós também necessitamos do trabalho espiritual, porque nós estamos num processo de evolução e de crescimento. Neste instante em que nós estamos, nesse planeta, nesse momento, nós estamos exatamente num processo de transformação, de transição planetária. Nós estamos deixando o mundo de provas e expiações para entrar num mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, se eu não estou equivocado. O reino não é deste mundo, capítulo 3. Mundos regeneradores, eu não estava equivocado. Cada turbilhão, papapá. Os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos felizes, sem dúvida, nestes mundos, características do mundo de regeneração. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade está livre das paixões desordenadas das quais somos escravos hoje. Neles, mundo de regeneração, não há mais o orgulho, não há mais a inveja. A palavra amor está escrita em todas as fontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem a Deus e tentam ir até Ele seguindo as suas leis. Pergunta, não precisa me responder. Nós temos essas características hoje? Se nós não temos essas características hoje, como é que nós esperamos estar num mundo de regeneração? Se nós não temos essas características hoje, o trabalho espiritual que nós temos que desenvolver dentro de nós é o que vai nos levar a esses mundos. Porque muitos de nós, a gente começa a escutar aquela história, não, porque a Terra está mudando, vai ser um planeta de regeneração, tudo vai ser tão legal, tudo vai ser tão bom. E o que eu estou fazendo para merecer o meu lugar ali? O que eu estou fazendo com os meus valores para que os meus valores se enquadrem com as características do novo mundo? Se eu ainda não tenho esses valores, pelo menos latentes dentro de mim, eu não estou dizendo até que a gente precisa ser perfeito e tem tudo isso dentro de nós e está funcionando perfeitamente, mas esses valores têm que estar latentes, plantados, cultivados dentro de nós para que possam florescer e dar frutos no momento oportuno. Se nós não estivermos cultivando esses valores agora, nós não seremos convidados a permanecer num mundo de regeneração. Esse é o momento, essa é a hora. O trabalho que nós temos que fazer, o esforço que nós temos que fazer agora, nesse momento, está linkado com esses valores. Este é o trabalho espiritual. Esse é o trabalho que nos vai garantir o nosso futuro, a nossa sobrevivência, a nossa existência como espíritos imortais a caminho da perfeição. Este é o esforço que nós temos que fazer.
Mas muitos de nós, a gente já sabe como fazer o trabalho material. O trabalho material a gente levanta todo dia, enfrenta aquela E4, todos os dias de manhã, todos os dias à tarde. Isso é tortura, isso eu posso garantir. Isso é tortura, entrar na E4, 7, 7h15 da manhã, 5, 5h30 da tarde, realmente é um sacrifício tremendo. Esse trabalho, né, de ir para o escritório, encontrar as nossas... Isso a gente já sabe como fazer. Essa é a nossa vida. Mas muitas vezes nós temos dificuldades de entender e saber por onde nós começamos o trabalho espiritual. Então, apenas como dica, alguns aspectos, algumas ideias. Como começar o trabalho espiritual? Como começar um processo de transformação a nos esforçar? Quais são os pontos que nós temos que nos esforçar para que nós possamos fazer jus a um lugar no mundo de regeneração? Então, primeiro, tentar cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou como dizia Santo Agostinho, ao chegar no final do dia, questionar a nossa consciência sobre todas as nossas atitudes, se fizemos todo o bem que nos cabia e nós podíamos fazer, se evitamos o mal que pudéssemos ter evitado, se nós agredimos ou se nós prejudicamos alguém, e o que nós vamos fazer para reparar os erros cometidos hoje. Se a gente tiver essas ideias, esses conceitos, nós já vamos estar num processo de cumprir a lei de justiça, de amor e caridade, na maior pureza que nós possamos compreender. Porque quando se fala na sua maior pureza, ultimately é a pureza do Cristo. Que nós vamos chegar lá, uns 3 bilhões de anos mais ou menos, mas a gente vai chegar lá. Nesse momento é importante que nós tenhamos os nossos valores e desenvolvemos essas ideias. Fiz tudo o que eu podia, evitei os males que podia evitar, prejudiquei alguém, se o fiz, como eu vou reparar? Perfeito, esse já é o primeiro passo. Um outro aspecto é submetendo-se à vontade de Deus em todas as coisas. Porque muitas vezes a gente, esse trabalho, essa situação, essa cidade, esse calor, isso aqui, a gente reclama de tudo. Até parece brasileiro, né? O brasileiro que gosta de reclamar de tudo, nada tá bom, meu time ganhou, tá ruim, meu time perdeu, tá ruim, acontece isso e aquilo, essa comida tá boa, tá... A gente está sempre reclamando de alguma coisa. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus em todas as coisas, nós estamos sendo resilientes, humildes, e estamos aceitando a vontade divina e aceitando a verdade de que não há erros nos planos de Deus. Toda vez que nós reclamamos ou que nós vamos contra a um desígnio divino, nós estamos indo contra a um desígnio de Deus. A um mandamento, a uma recomendação, a uma orientação divina. Então, se nós nos submetermos à vontade de Deus em todas as coisas, nós estaremos praticando e exercendo a humildade, a resignação, a resiliência. Nós podemos também colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque os bens temporais, nós vamos usufruir dessas conquistas enquanto nós aqui estivermos. Até o nosso último suspiro. A partir do nosso último suspiro, nada, nem o nosso corpo, nós tiramos de Gaia. Tudo fica. Nem o nosso corpo físico não nos pertence. O nosso corpo físico pertence a Gaia, a Mãe Terra. Nada do que nós estamos cultivando, criando, ajuntando, acumulando, nós vamos levar conosco. Tem algum problema nós temos excesso de posses ou de valores? Não, não tem nenhum problema, desde que nós possamos utilizar esses recursos em prol do benefício de todos, e não no acúmulo das riquezas individuais. Porque essas riquezas individuais, que muitas vezes nós desgastamos a nossa vida, as nossas relações, por causa do dinheiro ou por causa dos bens materiais, elas não vão nos levar a lugar nenhum lá adiante. Os bens espirituais, aqueles que a traça não corrói, como já dizia o Cristo, esses é o que vão nos levar ao mundo de regeneração. Então, se num momento de dúvida nós tivermos que escolher entre os valores, os bens temporais e os bens espirituais,
Vamos usar a nossa inteligência já desenvolvida, desenvolver o nosso pensamento, avaliar as consequências, para que a gente possa fazer a melhor escolha de acordo com os nossos valores de cada um. Aceitando sem murmurar as provas e as dificuldades da vida, porque não há erros nos planos de Deus. Nós temos o que nós precisamos no momento adequado e não tenhamos dúvida, não há mal que dure para sempre, nem bem que dure eternamente. Tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de juntar e arrancar, ou plantar e arrancar o que se plantou, de se juntar e jogar fora o que se juntou. A vida é cíclica. Nós não vamos estar eternamente envoltos num mar de dificuldades e nós não vamos estar eternamente num mar calmo e tranquilo. A vida é cíclica. E cada vez que as ondas mudam a direção do nosso barco, do nosso destino, não adianta ficar reclamando nem murmurando contra, porque esse é o momento da experiência que nós precisamos naquele momento. Ou como muitas vezes se dizia no Velho Testamento, é o momento da prova, é o momento do chamamento, é o momento do testemunho. Essa é a palavra que eu estava buscando. É o momento do testemunho. Eu realmente acredito naquilo que eu prego? Eu realmente acredito naquilo que eu estou estudando? Eu realmente acredito nos princípios espíritas? Se eu acredito nos princípios espíritas, não me cabe nenhum tipo de reclamação, nem nada. As provas e dificuldades da vida são os instrumentos de Deus para saber como é que nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. Ponto. Fazendo o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribuir o mal com o bem. Aqui é o exercício perfeito do controle do orgulho e da vaidade. Da raiva, do ódio, do desejo de vingança, do acerto de contas, aquelas picuinhas de família que de vez em quando você fala, te pega lá, no próximo aniversário você vai ver só, eu não vou no seu aniversário, você vai ver, eu não vou te mandar presente, aquelas coisas, né, que a gente fica, tal. Fazer o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribuir todo o mal que nós recebemos com o bem. Cristo, enquanto estava sendo crucificado, pedia ao Pai: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazer. E nós aqui estamos querendo ir a fora com a cunhada que não foi no aniversário da gente e nem mandou presente. Really? Pensar nos outros antes de pensar em si. Cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Também é um exercício de humildade e de resignação. Ser indulgente para com as fraquezas alheias, desconsiderar os erros dos outros, porque nós também vamos necessitar de indulgência e de perdão das nossas dificuldades e das nossas ofensas. Nós não somos perfeitos. Nós ainda temos muito a crescer e a evoluir. E ao final da nossa existência, nós vamos precisar da indulgência divina para que se esqueçam dos nossos erros e das nossas mazelas. Então, ser indulgente para com as fraquezas alheias é olvidar, esquecer dos males feitos e recebidos. Por quê? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Todas essas frases que estão aqui, elas podem parecer conhecidas ou podem parecer, não, eu já li isso em algum lugar, já li isso em algum canto e tal. Sim, elas são apenas algumas frases do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. O homem de bem, ele digamos assim, ele resume todas as características de comportamento que se espera no processo de esforço espiritual para o trabalho de desenvolvimento que nos é esperado. Se nós tivermos aquelas características do mundo de regeneração, e nós tivermos as noções de comportamento que se espera do homem de bem, nós temos o plano perfeito do trabalho de desenvolvimento espiritual que nós precisamos fazer. Que é esse o nosso maior desafio.
Porque a vida na matéria que nós temos, que hoje temos e amanhã não temos, hoje temos aquele recurso, amanhã não temos, que hoje temos esse trabalho e amanhã não temos, ela é efêmera, ela vem e vai, ela passa e volta. Mas o trabalho de desenvolvimento espiritual, o esforço que nos cabe a cada um de nós, vai nos trazer e gerar as riquezas que ninguém mais vai nos tomar. Que vai nos garantir o nosso processo de crescimento e de evolução e nos garantirão os lugares ou os assentos nos lugares mais iluminados dos planos da criação. Se nós tomarmos em conta que a nossa necessidade de esforço individual é um trabalho que nós precisamos fazer, o trabalho deixa de ter aquela conotação de ser um esforço, de ser uma tortura, e passa a ser o prêmio que nos espera pelas nossas conquistas. Quando nós tomarmos as nossas más inclinações e tomarmos os nossos sentimentos, nós estaremos em controle do nosso destino. E quando nós estivermos em controle do nosso destino, nós sabemos exatamente aonde nós vamos chegar, aonde nós vamos retornar. Aos braços do Pai, através dos caminhos de Jesus. E que Ele, com a sua bondade e a sua misericórdia, possa nos abençoar na noite de hoje e em todas as outras da nossa jornada. Muito obrigado. Muita paz.